Tenho esperado esse momento. Domingo 29 de março, Domingo de Ramos, Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 26, versículo 14 ao capítulo 27, ciclo A. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: "Que me quereis dar, e eu vou-lhe entregarei." E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E, desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: "Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa?" E ele lhes respondeu: "Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos." E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com seus 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: "Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá." E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: "Porventura sou eu, Senhor?" E ele respondeu: "O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido." Então Judas, que o traía, perguntou: "Acaso sou eu, mestre?" Respondeu-lhe Jesus: "Tu o disseste." Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: "Tomai, comei, este é o meu corpo." A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: "Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai." E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: "Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia." Disse-lhe Pedro: "Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim." Replicou-lhe Jesus: "Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes." Disse-lhe Pedro: "Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei." E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: "Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar." E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo." Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, e disse: "Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres." E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: "Então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo?" Logo a seguir, os soldados do governador,
levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Reviver os passos da paixão, morte e ressurreição de Jesus neste tempo solene é mergulhar no seu mistério para responder à pergunta fundamental: quem é este homem? Caso contrário, não acreditaremos que ele é realmente o Filho de Deus. Sem tomar a sua cruz, não participaremos da sua ressurreição. A liturgia deste domingo, ao introduzir-nos na Semana Santa, faz-nos reviver na memória a entrada em Jerusalém de Jesus, Rei manso e humilde. É uma profecia do anúncio de sua ressurreição vitoriosa, mas também nos convida a entrar e meditar no mistério da sua paixão e morte na cruz. A entrada de Jesus em Jerusalém faz com que a cidade se encha de gritos de alegria. Os aplausos da multidão que o seguiam provocavam uma pergunta: quem é este homem? O povo responde com entusiasmo: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Mas não são os seus gritos frenéticos que dirão quem ele é, mas o próprio Jesus, que com o seu silêncio e as suas poucas palavras dará a resposta definitiva sobre a sua identidade e a sua missão. O amor de Deus triunfa sobre todos os tipos de fraqueza em nossas vidas.
Permite que Ele seja a força em tuas fraquezas e maldades. Jesus é preso e, como servo sofredor, permanece manso. Pela manhã, ele é levado ao governador Pôncio Pilatos. Pilatos começa a julgar e muitos são os sinais da inocência de Jesus. Sob pressão, Pilatos cede e entrega Jesus para ser crucificado. Os mesmos que aclamaram Jesus com hosanas são os mesmos que trocarão Jesus por Barrabás com gritos furiosos na Sexta-feira Santa, condenando-o à morte. Crucifica-o, crucifica-o. Jesus entrega seu espírito, dando assim sua vida pela salvação dos pecadores. Pilatos perguntando: Tu és o rei dos judeus? Sendo pagão, jamais saberia o que o rei dos judeus, o ungido de Deus, significa segundo as Escrituras. Respondendo sim ou não, Jesus não tiraria a dúvida de Pilatos, razão pela qual ele opta pelo silêncio. Na paixão, Jesus permanece praticamente em silêncio como sinal de sua entrega nas mãos do Pai. Do alto da cruz, o Senhor faz a sua entrega final. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Olha para Judas, traindo Jesus e cheio de medo. Agora olha para Jesus e vê como seu coração se abre diante da fraqueza de seus discípulos. O verdadeiro pecado de Judas não foi a sua traição, mas sim sua rejeição da luz. Judas recusou acreditar na possibilidade do perdão. Não o imites, não importa o mal que tu tenhas feito, porque sempre podes recorrer a Jesus para que Ele te perdoe e te sane. O processo de Judas continua, mas em sentido diferente entre nós cristãos. Se Jesus é a cabeça da igreja e nós somos seus membros, então a causa é sempre renovada quando um de nós é perseguido. Sabemos que Cristo se identifica com todo ser humano, independentemente de seu credo religioso. Porém, são os católicos que mais sofrem perseguições devido à sua fé. Ó Maria, que sofrestes em silêncio cada momento da paixão do vosso Filho Divino, ajudai-me a viver na fé e a acreditar com confiança os momentos difíceis que estão a moldar a minha vida e a responder com total confiança em Jesus Cristo. Amém. Olhe pra cruz, essa é minha grande prova. Ninguém te ama como